Em relação a 95, a Chapecoense teve um time imbatível. Nós viajávamos sabendo que a Chapecoense ia ganhar e ia golear. No futebol dizer que tem justiça é complicado. O futebol tem competência, mas se a gente pudesse apontar a grande injustiça na história da Chapecoense dos 40 anos, foi a decisão de 95. Nós tínhamos um time melhor do que o Criciúma em 95, isso ficou muito claro durante o campeonato todo. Nós fizemos 13 pontos a mais que o Criciúma, mesmo sendo as duas equipes que fizeram uma campanha melhor. Eu diria que a gente traça alguns paralelos, e o título de 95, o fato de não ter acontecido o título, foi muito semelhante e guardado as devidas proporções com a seleção de 1992, da seleção brasileira de 82, desculpa. Porque era um time muito melhor e que infelizmente acabou não ganhando o campeonato. Ele era um time diferenciado, né? Ele era um time diferenciado, um time com talentos individuais, era um time bem entrosado, bem treinado. O Paulo Rink foi um dos nossos ídolos aí, né? Desde que a gente começou a participar com essa torcida, correr atrás desse time e gostar, aprendemos a nos apaixonar pela Chapecoense. O Paulo Rink foi um dos jogadores que passou aqui e marcou muito, né? Marcou muito a história da Chapecoense, né? Ele foi o nosso ídolo aí, né? Um deles, né? Nós tivemos jogos que o Paulo Rink teve que ficar no banco, o Ney teve que ficar no banco, eu fiquei no banco, o Alessio jogou o campeonato inteiro e ficou fora das duas finais. Eu acabei jogando de camisa 7, fazendo o quarto homem pelo lado direito. Então nós tínhamos um grupo de 18, 19 jogadores que eram considerados titulares. Então o grande mérito do seu Vicente foi fazer essa conciliação de forma justa. Isso fez com que nós nos uníssemos e formássemos esse clube, esse time que realmente é inesquecível. Hoje você roda em Chapecó e as pessoas comentam sobre o time que não ganhou, né? Então é raro um time que não ganha campeonato ficar na história na cabeça do torcedor, e o time de 95 conseguiu isso. Porque Chapecoense e Criciúma fizeram, no bom sentido, várias guerras, né? Tivemos aí as finais do turno, depois as finais do retorno, as finais do campeonato. Aí fomos para a final, o primeiro jogo aqui contra o Criciúma. Foi 4-1, um banho de bola com direito a gol de bicicleta do Índio. Não valia saldo de gols. Nós saímos perdendo por 1-0. O gol foi nessa trave aqui da direita. Aí o Índio empatou com gol de bicicleta nessa trave aqui. Lembro com todos os detalhes, assim, né? Foi uma falta que foi lá na direita, né? Onde eu sempre ficava na meia-lua da área, né? Para entrar no primeiro pau, né? E fiz essa entrada no primeiro pau e o Cambé bateu essa bola lá no segundo pau. E eu girei e fui voltando, né? Fui voltando. Então essa bola, eles cabecearam essa bola pro meio da área, na verdade, lá na meia-lua. E na meia-lua foi disputada pelo zagueiro Oliveira e mais um jogador do Criciúma e voltou para a marca do pênalti, né, essa bola. E eu de costa, a única possibilidade que tinha mesmo era tentar fazer uma bicicleta, um voleio, né? E eu sempre treinei isso muito quando eu era criança, né? De dar bicicleta e dar voleio, né? Sempre sonhei em fazer um gol assim, né? E até eu comentei que na véspera do jogo, assim, fica passando filme na cabeça da gente, assim, pô, fazer um gol assim, um gol de canela, pô, já pensou um gol de bicicleta, né, e tal, né? Mas nunca a gente acha que isso vai se tornar realidade, né? E quando eu dei a bicicleta e olhei para trás, assim, a bola já batendo na rede, assim, foi uma emoção, assim, indescritível, né? Assim, eu corri pro canto, assim, não sabia para onde correr, e a minha primeira reação, assim, foi desabar no chão, assim, como uma reação, assim, de que não estava acreditando no que estava acontecendo, né? Foi um jogo que a gente pensaria que abriria uma vantagem 4-1, e daí acabou que, por eles terem ganho o primeiro turno, não sei que confusão que fizeram no campeonato, uma vitória simples dele daria a sequência a vantagem do empate. Então não teve saldo de gols naquela situação. Na realidade, eu saí do jogo, fui direto para o vestiário, peguei o presidente e falei a ele: Nilo, eu vou junto contigo, nós vamos a Camboriú, vamos exigir o Dalmo Bosano. Qualquer outro árbitro, nós vamos perder o título. E foi o que aconteceu. Nós viemos na quinta-feira nós viemos para Araranguá na concentração, na sexta de manhã quando nós fomos treinar, saiu no jornal, Renildo Nunes. Aí eu avisei ele, perdemos o campeonato. A gente tem até algumas informações, e eu estou escrevendo o livro e estou citando no livro com autorização daí, porque isso aí é complicado. Agora nós temos assim, no momento em que um dirigente da Chapecoense foi visitar ele para desejar boa sorte, ele disse: você chegou tarde. Eu fiquei sabendo disso.
o juiz disse para os nossos dirigentes, para dois, foi o Maninho e o presidente. Foram lá para apertar a mão dele e dizer boa sorte. E ele disse, olha, vocês chegaram tarde. Isso antes do jogo. De 95, assim, tinha uma mobilização muito grande, assim, né? A equipe tava toda a cidade, tava todo um clima, todo mundo muito otimista em relação ao título. 22 ônibus lotados, não tinha mais ônibus. Os ônibus eram gratuitos da torcida, me lembro, porque até eu fui, né? No domingo, meia-noite, né? Que o jogo seria às 4 da tarde lá em Criciúma. No domingo, meia-noite, aqui na Arena Condá, antigo Índio Condá, na época era Índio Condá ainda, se transformou numa verdadeira rodoviária, uma rodoviária. A viagem de 95 deu sem dinheiro, apertado, na época não era essa facilidade que a gente tem hoje de se locomover, né, e coisa arada. O que aconteceu? Eu peguei carona com um caminhão, que era, na época era Transportes Grau, ele recém tinha começado, só que ele ia a Florianópolis. E eu desembarquei em Lages, no posto REC ali. Quando eu cheguei em Lages, no posto REC, para mim poder ir a Criciúma, não tinha dinheiro, faltou dinheiro. E eu tinha carona para voltar lá. E o que aconteceu? No posto REC, eu liguei para minha mãe, e a minha mãe disse, não tem como mandar dinheiro, como é que eu vou fazer? Liguei pro cara do posto, antigo Besc, o cara do posto liguei para minha mãe depositou na conta do posto REC. O nome do cara é Eduardo também, nunca vou esquecer. E a minha mãe mandou o dinheiro no posto, o posto me deu o dinheiro e eu consegui ir até Criciúma. Daí eu tinha carona para voltar lá com os amigos meus que tinham ido um dia antes. E foi uma invasão, uma verdadeira invasão. O local lá destinado ao torcedor da Chapecoense ficou pequeno, o Criciúma teve que aumentar, porque foi em torno de 2.500 torcedores de Chapecó presentes lá em Criciúma. Foi o maior público que a Chapecoense teve num jogo, foi naquela decisão de 95, porque todo mundo estava confiando, depois de um 4-1 aqui, todo mundo pensou assim, depois fazia tempo que a Chapecoense não conquistava o título, né? O Renilton não teve uma má intenção e nem estava destinado a tomar aquelas medidas no jogo, mas ele era um árbitro de primeiro ou segundo ano no campeonato, então foi um erro da federação. Nós trabalhamos uma bola assim, colocaram essa bola para mim e eu chutei de direita, assim, a bola foi meio que viajando e deu no travessão do Criciúma, assim, e caiu na área pequena, e o goleiro pegou a bola e saiu jogando pelo lado esquerdo até onde saiu a falta que originou o gol, né? O Luiz Carlos Oliveira cobrou uma falta praticamente na linha de fundo, foi com displicência na bola o Pedro Paulo e ele acabou empurrando ela para dentro. E o Pedro Paulo acabou tomando um frango, né, uma infelicidade dele, e depois disso ele fechou o gol. E aí o Ronildo entrou em ação, né? Expulsou 3 jogadores da Chapecoense, 2 pelo menos, de forma muito injusta, principalmente o Ivair e o Zósimo. Deu 25 cartões, né? Não, deu 24 cartões, desculpa. Deu 24 cartões, sendo que foi 19 cartões amarelos e 5 cartões vermelhos, né? Então mostra assim um despreparo muito grande, né? A Chapecoense continua em cima. Eu lembro que tinha só 7 jogadores em linha e ainda dei uma cabeçada na trave naquele jogo, no finalzinho do primeiro tempo, ali do segundo tempo, que se a bola entra a gente não tinha ainda nem para prorrogação. Nós com 3 a menos damos sufoco neles para ver que tipo de time que nós tínhamos. Eu dei um chute assim que eu vi praticamente a bola entrando assim com muita chance de gols. O Criciúma também com bastante chances de gols, né? Mas na prorrogação daí sim ficou bastante difícil. E na minha opinião, se não fosse o árbitro, nós teríamos naquele campeonato. Então esse é um único árbitro que eu não aturo e nunca e não me entra, para mim se ele existir ou não existir é a mesma coisa, porque ele roubou da gente vergonhosamente dentro do Criciúma. O Renildo, que foi patrocinado no passado pelo Frigorífico Chapecó, estava de mal com o frigorífico, estava de mal com o Chapecó, o queridinho, né? E eu acho que ele ajudou um pouco sim, porque expulsou 3 jogadores da Chapecoense. Então foi decepcionante e até frustrante, porque em termos profissional também assim foi um passo atrás na minha carreira, porque se a gente fosse campeão, o gol de bicicleta ia ser o gol do título, ia aparecer várias propostas, né? E aquilo meio que travou as propostas de outras equipes, né? Ali foi uma das finais assim que a gente sabia que era um dos melhores times que existiu na época da Chapecoense. Eu comparo, guardadas as proporções, eu comparo a Chapecoense nesse ano como a seleção brasileira de 82. 95 era falado por todo mundo, o torcedor sentia isso, que existia uma diferença técnica entre a Chapecoense e os demais times. Então era notório e o campeonato demonstrou isso. Nós temos 13 pontos a mais durante a pontuação do campeonato com o Criciúma. Então, infelizmente, para o mal do futebol, nós não ganhamos o campeonato em 95. Foi o maior público da história do futebol catarinense, mais de 31 mil torcedores
no Herberto Rilse, e a Chapecoense acabou perdendo o título. Para mim, foi a maior injustiça. Está aí na hora de terminar. Já estamos chegando próximo ao final da partida. É escanteio. O jogo fica dramático. Olha a cobrança do escanteio, bola levantada ali pelo alto. Sobe todo mundo, sai. Não vale nada, não vale nada. Não vale gol. Mas ele deu o gol. Do título. Gol no Joinville. Os jogadores da Chapecoense fecham para cima do árbitro. Eu pensei que a gente tinha perdido o título. Não passou outra coisa pela minha cabeça. Então, nunca esqueço que ele correu pro meio campo e fazia assim, cobrança. Como nós não podia perder de 2-0, senão o Joinville era campeão, eu entrei no jogo assim com muito nervoso no jogo, sabe? Não querendo deixar o Joinville ganhar, e comecei a fazer muitas faltas. Foi um jogo onde estava tudo programado para o Joinville ser campeão daquela fase. Que o Joinville precisava vencer por 2 gols de diferença, né, para ficar com o título. E estava 3-2 o jogo, e aí deu um gol. Quando deu o gol, a torcida do Joinville invadiu o campo. Invadiu o campo, festejar, como se tivesse ganhado o título, né? Nunca passei tanto medo na minha vida. Quando o árbitro anulou aquele gol, né, a torcida começou a invadir o campo. E eu fiquei paralisado na hora, assim, né? Eu tava lá, o microfone na mão, a camiseta da Rádio Chapecó na época, escrito Rádio Chapecó. Quando eu olho, assim, aquela torcida tá vindo toda, assim, na nossa direção ali dentro de campo. E o cara do Joinville bateu o escanteio, e o jogador do Joinville cabeceou, fez o gol, e o bandeirinha era o Manuel Pídio Cordeiro. E o bandeirinha segurou, isso era 47 do segundo tempo, ou 40, lá vai pedrada. E o Manuel Pídio Cordeiro ficou com a bandeira levantada porque a bola fez a curva por fora. E aí deu um bafafá, mas um bafafá. O árbitro marcou e confirmou o gol, hein? O árbitro confirmou o gol. Quero chegar aqui perto para ver se ele confirma isso. Mas a torcida... O gol foi do Marcos Paulo. Confirmado o gol, João Paulo. O gol foi do Marcos Paulo. Ele pegou para ele, hein? Ele assumiu a responsabilidade e está confirmando o gol. O torcedor invade o campo. Vamos rever aqui o lance. Marcos Paulo fez o gol, mas eu tive a impressão que a bola já estava lá dentro. Vamos rever o lance polêmico do jogo. Olha de novo, a bola não havia entrado. Marcos Paulo pegou a São Paulo de Araújo, cercado pelo policiamento. Jogadores da Chapecoense. Ele não deu gol, hein? João Paulo, valeu o gol? Vamos ver. Valeu o gol, João Paulo. João Paulo, valeu o gol, João Paulo. João Paulo, valeu o gol. Ele tá indo pro... Não valeu o gol. Não valeu o gol, hein? Olha aí, ele confirmou que não valeu o gol. Nessa sequência já não estaria valendo nada. Nós fomos no vestiário dele, e quando ouvimos ele que o gol tinha sido anulado, e acabamos comemorando porque o gol do Joinville daria o título para eles. Era para ter a decisão num sábado à tarde, em julho. Mas daí foi o seguinte, eles alegaram que não dormiram a noite inteira, não quiseram jogar. Nós estávamos concentrados no centro da cidade, né? E a partir das 10 horas a gente foi retirado e nos levaram para o interior de Chapecó. Um time que vem e fica hospedado dentro de Chapecó e depois se acovarda, não vai jogar, eu sempre culpei a diretoria do Joinville. Sempre falei que eles eram... que se eu fosse o capitão do time do Joinville, nós teríamos jogado, teríamos sido campeões. Eu fui lá soltar fogueira. Não tinha mais fogueta na cidade. Não tinha mais. Eles tinha altas autoridades, eu não vou falar aqui para não entregar o cara. O cara não tá mais aqui em Chapecó, mas tinha até delegado soltando foguete. Nós escondia a galera atrás da igreja catedral, naqueles montes de árvorezinha, aquela árvorezinha. Nós ficávamos escondidos atrás e a polícia passava para pegar e nós escondíamos o foguetório. Quando a polícia lá embaixo saiu para virar a volta, largava o foguetão e teve gente que pulou até dentro do colégio Marechal para se esconder da polícia, que a polícia estava atrás. Então era uma correria ali e nós incomodamos até as 4h30 da manhã. Os caras queriam nos matar.
mas não tinha onde que tivesse foguete que a gente não ia lá buscar, ia comprar os foguetes para soltar. Eu lembro de ter ido no hotel de manhã, e o pessoal do Joinville está inconformado com o foguetório da madrugada, assim. Ali no hotel já se comentava que o time não iria pro jogo contra a Chapecoense. Com Dalmo Bozano em campo, com um estádio com 15 mil torcedores, toda a imprensa, e o Joinville foi embora. Ninguém acreditava que o Joinville iria embora. E que a surpresa de todos lá foi muito grande quando veio a notícia de Ponte Serrada, que o ônibus do Joinville havia passado por Ponte Serrada já no caminho de volta para casa. E aí foi pro Tapetão, foi pro STJD. E voltaram no dia 18 de dezembro. (18 de dezembro), aí sim, a Chapecoense ganhou com um gol de Marquito. Teve que ganhar no tempo normal e na prorrogação. Primeiro jogo lá nós perdemos 2-0, mas não valia saldo de gols. A gente veio para essa decisão onde perdemos alguns jogadores importantes da nossa equipe, né? Tipo o Ivair, o zagueiro Oliveira, o Tite também. Então viemos com uma equipe praticamente desfalcada. Na antevéspera do jogo eu tinha uma conversa com o seu Joel, eu tinha tido um estiramento muscular na panturrilha, o Luiz Carlos tinha operado o joelho e o Marquito tinha uma lesão de pubis. E o Marquito querendo jogar, mas com dor. E a conversa com o Joel Carlos foi mais ou menos o seguinte: o Maringá, o Marquito não quer, já conversei com ele não quer. E eu lá no hospital convenci o Marquito de jogar infiltrado, então o Marquito teve que fazer uma infiltração no pubis. E era um jogo que para nós era uma vida, porque nós tínhamos um objetivo, de nos tornarmos campeões. 40 do segundo tempo, o iluminado Marquito conseguiu fazer aquele gol, né? Quando estava 0-0, quando já estava começando a bater o pavor, quando dava a impressão de que o Joinville ficaria com o título, ia ser uma desgraça, né? Perder 2 anos o título. Já havia perdido em 95 e perder em 96 também ia ser uma decepção terrível. E o jogo estava 0-0 e o Marquito entrou e numa bola da entrada da área ele acabou fazendo o gol da vitória. Então quando eu vi também a bola entrando, a explosão da torcida, assim, foi uma coisa assim inacreditável, né? Em condições de entrar no jogo, nós tínhamos realmente o meu primo, que era o Gilmar Fontana. E aí o Gilmar Fontana fechou o caixão com um golaço de fora da área. Mas como o Índio estava com câmera, a gente convenceu o Joel de colocar o Gilmar e felizmente para nós o Gilmar entrou e acabou fazendo o gol do título na prorrogação. E reiniciou o jogo e deu essa jogada. Meteram a bola lá para o ataque do Joinville, o Lúcio roubou e ele foi acompanhando o Marquito meteu para ele e ele fez o gol. Então uma coisa assim que ali foi o gol da tranquilidade, né? O gol do Gilmar era... Então é assim, o futebol ele prega peças, muitas vezes positivas, outras vezes negativas, mas quando tem que acontecer, elas acontecem. Foi uma decisão dramática, mas a festa que foi Chapecó foi um absurdo. Na época que eu tive em Chapecó aqui foi o momento mais emocionante, assim, como profissional, assim, né, porque não tem como a gente não se envolver. Aquele foi um título muito sofrido e até em decorrência do ano anterior, nós temos perdido o campeonato, né? Acabou sendo gratificante pela luta dos jogadores, que eu falei jogadores, o Marquito fez o gol, teve que infiltrar o pubis, eu fiquei no banco infiltrado, o Luiz Carlos tivesse que entrar, e é muito legal, o Luiz deu depoimento do Maringá, eu vou com o joelho operado mesmo, atrofiado, para ajudar, então o grupo se uniu muito, porque sabia que o Joinville tinha naquele ano um time em condições técnicas melhores que o nosso. Tá. Porque a teima nossa com o Joinville era muito grande, a briga, a rivalidade era muito grande com o Joinville e Avaí Figueirense, né? Criciúma nunca, até nem foi tanto. As decisões contra o Criciúma, olha, nós decidimos várias com o Criciúma e foram normais. Ganhamos umas, perdemos outras, tudo tranquilo com o Criciúma. Agora, quando se tratou de Avaí, Figueirense e Joinville, nós sempre tivemos problemas, especialmente devido aos fatores extracampo. Daquele de 96, fazê-los, a justiça desportiva, tê-los feito voltar a Chapecó, para enfrentar a Chapecoense, para decidir o título em campo e ganhar deles em campo 2 vezes, nos 90 minutos e também na prorrogação, acho que foi um fato histórico da Chapecoense. Graças a Deus nos deram a oportunidade de mostrar que nós temos potencial e que nós somos vencedores. É para você, Chapecoense, é campeão!